Resumo: eu sempre fui cético, até que encontrei a casa dos meus sonhos. Uma mansão antiga, isolada, com um preço irresistível. Decidi que era a oportunidade perfeita para recomeçar. Mas logo, algo estranho começou a acontecer. As portas se abriam sozinhas. Ouvi passos quando estava sozinho. E então, encontrei uma sala trancada. Dentro dela, um espelho. Mas não era qualquer espelho. Ao me olhar nele, vi uma mulher, ela me observava, sorrindo de maneira perturbadora. Seu nome era Emily. Investiguei a história da casa e descobri que Emily desapareceu misteriosamente, séculos atrás. E o espelho? Ele era a chave. Emily estava presa ali, aguardando por alguém como eu. Voltei à casa, determinado a enfrentar o que fosse necessário. Mas ao tentar destruir o espelho, percebi que ele não estava destruído, ele ainda estava lá, esperando, e eu agora era o próximo. O que era apenas uma casa velha se tornou uma prisão. Agora, a pergunta que não sai da minha mente é: será que alguém já conseguiu sair de lá? Fui contratado acidentalmente para um emprego que não existe. Então, isso acabou de acontecer, e eu estou pirando. Há algumas semanas, me inscreve para um monte de empregos online, nada demais. Só procurando algo para pagar as contas. Um deles respondeu super rápido. Sem entrevista, sem verificação de referências, só um e-mail dizendo: bem-vindo à equipe. Apareça no escritório na segunda-feira. Estranho, né? Mas eu estava quebrado, então pensei: por que não? Chega segunda-feira. E eu me apresento nesse prédio de escritório chique. Tem uma mesa toda equipada com meu nome, um laptop de trabalho e um crachá de identificação. Mas aí é que fica estranho, ninguém sabia qual era o meu cargo. Perguntei para a recepcionista. Ela sorriu e disse: ah, você deve ser da área corporativa. Corporativa o quê? Meu chefe se apresenta, aperta minha mão e diz: que bom que você está a bordo. Eu pergunto a ele qual exatamente é o meu cargo, e ele apenas ri e diz: você sabe, o usual. Só continue fazendo o que você está fazendo. Eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo. Nas últimas 2 semanas, tenho aparecido, sentado na minha mesa, digitando algumas coisas aleatórias no Excel só para parecer ocupado. Minha conta bancária. Eles estão me pagando. E não é pouco, muito mais do que eu esperava. Tentei procurar pela empresa e ela não existe. O site é uma página de captura simples, sem nenhuma informação real. Sem presença no LinkedIn. Nada. Então, agora estou aqui, ganhando mais dinheiro do que nunca, em um trabalho que eu não entendo, para uma empresa que talvez nem seja real. O que eu faço? Peço demissão antes de acabar em alguma conspiração do governo? Ou deixo rolar até alguém perceber o erro? Liguei para um Uber, mas o motorista não era quem dizia ser e agora está me perseguindo. Eu nem sei como explicar isso, mas tenho lidado com algo muito perturbador. Estou honestamente com medo pela minha segurança. No sábado passado, saí para comemorar com alguns amigos. Estávamos bebendo, e no final da noite, eu não estava em condições de dirigir. Então chamei um Uber para voltar para casa. O aplicativo dizia que o nome do meu motorista era Mike, e que ele estava dirigindo um Honda Civic preto. Ele apareceu rapidamente. Eu entrei e não conversamos muito durante a viagem. Eu estava cansado e só queria chegar em casa. Ele me deixou na minha casa e eu entrei. Mas então algo estranho começou a acontecer. Na noite seguinte, olhei para fora e vi um Honda Civic preto estacionado do outro lado da rua da minha casa. Não pensei muito nisso a princípio. É um carro comum, certo? Mas depois eu continuei vendo ele, noite após noite, estacionado no mesmo lugar. Ele ficava lá por horas, sem ninguém entrando ou saindo. Eu fiquei cada vez mais desconfortável, e na quarta noite, decidi verificar a placa do carro. Saí de casa, fingindo que ia colocar o lixo para fora, e anotei o número da placa antes de correr de volta para dentro. Na manhã seguinte, liguei para o Uber. Falei sobre o motorista, o Honda Civic preto, e como estava preocupado porque o carro estava estacionado em frente à minha casa por várias noites. Passei o número da placa, esperando que eles pudessem me ajudar a entender o que estava acontecendo. Foi quando me disseram algo que fez meu estômago cair. Eles me disseram que o Mike estava no sistema deles, mas eu nunca havia sido pego por ele.
O motorista que me levou para casa naquela noite não tinha nenhuma ligação com o Uber. Aparentemente, a pessoa que me pegou não era o motorista do Uber. Era apenas um cara aleatório em um Honda Civic preto. Ele não tinha nada a ver com o Uber. Ele nem sabia que eu estava usando o aplicativo. Era só um estranho que entrou no carro, me levou para casa e tem me seguido desde então. Estou realmente apavorado. Liguei para a polícia, mas eles disseram que não podem fazer muito, a menos que ele faça algo mais, como realmente se aproximar da minha casa e tentar invadir. Então, por enquanto, estou ficando na casa de um amigo. Mas não consigo parar de sentir que esse cara está esperando o momento certo para fazer algo pior. Alguém tem algum conselho sobre o que devo fazer? Eu só quero que isso pare. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Tenho fobia de baratas, mas tive um confronto com uma. Oi, gente! Bem, vou contar o que aconteceu comigo há uns dias, que na verdade hoje me dá risada, embora na hora eu estivesse morrendo de medo. Sou a Sara, tenho 16 anos e tenho medo enorme de baratas. Não é que me deem nojo, é que elas me dão medo, ou seja, para mim elas são aterrorizantes, essas filhas da mãe. Todos os meus conhecidos sabem desse meu medo. Tudo aconteceu há uns dias. Como eu disse, estava no meu quarto, totalmente tranquila, conversando com uma amiga, já que no dia seguinte íamos a um evento escolar. Enquanto eu escrevia para ela, vi algo de relance, e ao olhar para ver o que era uma barata entrando no meu quarto pela porta. Eu dei um pulo e subi na minha escrivaninha, assustada, pois não tinha nenhum inseticida à mão. Para dar um contexto, nesse mesmo dia tinham encontrado, no jardim que fica fora da minha casa, um ninho de baratas. Por sorte, eu não vi isso. O mais provável é que eu teria desmaiado só de olhar para aquilo. Ha ha ha. Mas usaram tudo para acabar com essas desgraçadas. Infelizmente, por causa disso, eu não tinha nada para me defender. Era de noite e minha mãe não estava em casa, ela estava no trabalho. Eu realmente não sabia o que fazer. E minha amiga só me mandava mensagens de ânimo para me acalmar. Já tinha ligado para minha mãe, e ela simplesmente me disse para matar a barata. Sim, assim, de forma simples. Mas eu não consegui fazer isso, então ela me disse para ir para o quarto dela e esperar ela chegar em casa, o que seria em quase 2 horas. De repente, aconteceu o pior. Ela começou a subir pela minha parede. Eu entrei em pânico e meu coração estava a 1000 por hora. Estava completamente petrificada de medo. E lá estava ela, aquela desgraçada, começando a voar. Não pensei 2 vezes e saí correndo do meu quarto para o corredor. Eu só queria que alguém viesse matar aquela coisa. Mas não, aí não termina a coisa. Então, a barata saiu do meu quarto e foi em direção a mim. Eu comecei a correr e me meti rapidinho no quarto da minha mãe, já chorando. Minha amiga, enquanto isso, falava sobre qualquer coisa, já que pedi para ela falar de qualquer assunto para me acalmar, basicamente para me distrair. Os minutos passaram e eu já estava em paz, relaxada enquanto conversávamos sobre alguns temas, digamos, amorosos. Tudo estava tranquilo, mas lá estava ela, a maldita barata do diabo, entrando pela porta. E não é por ser paranoica, não, sério, não é por ser paranoica, mas ela estava me perseguindo. Começou a ir em direção ao lugar onde eu estava. No instante seguinte, eu pulei da cama e fiquei de pé no meio do quarto, olhando atentamente para todas as direções por onde ela pudesse ir. Estava circulando por todo o quarto e então correu direto em minha direção. Toda vez que vinha em minha direção, eu tentava pisar nela, mas meus nervos me dominaram. Em um momento, joguei um sapato e consegui acertá-la. Você não tem ideia de como eu comemorei, porque pensei que aquele simples golpe a tinha matado. Infelizmente, não foi o caso, e ela se levantou, um pouco atordoada, mas ainda viva. Tentei acertá-la novamente com o sapato, mas não consegui. Eu estava desesperada, assustada, ansiosa, chorando e, ao mesmo tempo, frustrada por não conseguir matá-la. Meu amigo estava me ouvindo gritar e tentando se livrar daquela coisa. No final, ela circulou todo o quarto novamente, e quando correu em minha direção, eu, com minha percepção da realidade alterada e a adrenalina 1000, pisei nela com toda a minha força, sem errar. Consegui eliminá-la. Haha! Sara 1, barata 0. Mesmo assim,
Esperei minha mãe chegar porque suspeitava que havia outra barata no meu quarto. Eu não consegui nem dormir bem naquela noite por causa daquele incidente infeliz. Adormeci durante o evento da escola por causa disso. E bem, esse foi meu encontro com uma barata. Espero que não aconteça novamente. A casa que eu comprei e não deveria ter comprado. Sempre fui cético, nunca acreditei em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Para mim, isso tudo era só imaginação fértil e histórias para assustar as crianças. Minha visão das coisas era bem pragmática. Tudo tem uma explicação lógica. Mas a compra daquela casa mudou tudo. E não foi um erro financeiro. Foi um erro de vida. Eu estava em uma fase da vida onde procurava algo mais. Eu estava cansado do apartamento pequeno e sem graça que eu morava, em um bairro barulhento e apertado. Queria algo calmo, mais tranquilo, um lugar onde eu pudesse finalmente ter privacidade. Foi então que, em uma pesquisa casual, encontrei uma casa. Era uma propriedade antiga, isolada, numa pequena cidade do interior. Quando vi as fotos online, me apaixonei imediatamente. A casa tinha um grande jardim, um ar rústico e uma estrutura imponente. Eu sabia que eu deveria restaurá-la, mas o preço estava tão abaixo do mercado que parecia uma oportunidade única. Por mais que meu instinto me alertasse, ignorei. Quase todos os imóveis na região estavam sendo vendidos por preços muito mais altos, e a casa parecia ser. Quando cheguei à cidade para ver a casa pessoalmente, o clima era sombrio, e a cidadezinha tinha um ar decadente. As ruas estavam vazias, e as casas ao redor estavam em estado de abandono, o que só me fazia imaginar o quanto aquela casa era especial. O agente imobiliário parecia um pouco nervoso, mas eu só achei que ele estava desconfortável com a ideia de vender uma propriedade tão grande. Ele me converteu pela casa, que era imponente, mas decadente. O chão rangia, as paredes estavam manchadas de umidade e a pintura estava desgastada, mas eu vi o potencial. Tão grandioso. Mas havia algo estranho no lugar. Desde o momento em que entrei, eu senti uma presença, como se alguém estivesse me observando. Isso ficou mais evidente quando fui explorar o andar de cima. As portas estavam trancadas. Mas o agente apenas deixou de ser indiferente que alguns cômodos estavam fechados porque o último morador, um senhor idoso, havia trancado tudo antes de se mudar. Aparentemente, ele era recluso. Eu não dei muita atenção a isso, mas tive a sensação de que algo estava errado. No entanto, apesar das vibrações estranhas, decidi comprar. Eu gostei de um novo começo, e aquela casa parecia perfeita. Nos primeiros dias, tudo parecia bem. Eu fiquei entusiasmado com o projeto de reforma, mas logo comecei a notar coisas estranhas. À noite, senti como se alguém estivesse andando pela casa, mesmo quando eu estava sozinho. Eu tentei ignorar, achando que era só uma casa velha se acomodando. Mas as portas trancadas começaram a abrir sozinhas. Eu fechava todas as portas à noite, mas no dia seguinte, elas eram novas. Uma noite, depois de um longo dia de trabalho, fiquei sentado na sala, tentando descansar um pouco. Eu comecei a ouvir uma porta rangendo no andar de cima. Com o coração acelerado, me levantei para investigar. Quando cheguei à escada, a porta do corredor de cima estava aberta. O corredor estava escuro. As sombras dançavam com a luz briga do abajur que eu deixei aceso na sala, mas não havia ninguém lá. Foi então que ouvi o som de algo, ou alguém, descendo lentamente as escadas. Eu estava paralisado, com o coração batendo forte no peito. Não havia ninguém ali, mas o som era nítido. Mas foi no terceiro dia após essa experiência que a coisa realmente piorou. Eu estava na sala de jantar, tentando arrumar algumas caixas, quando sentia uma presença atrás de mim. Algo que eu observei. Olhei para trás, mas não vi nada. Meu corpo estava gelado, como se eu estivesse sendo presente por algo invisível. Comecei a andar apressadamente pelo corredor, tentando me distrair, até que encontrei uma porta que estava trancada. Uma porta que nunca havia notada antes. Ela estava no fundo do corredor, quase escondida. Era uma porta pequena, de madeira envelhecida, com uma fechadura enferrujada. Algo me impulsionou a abrir a porta. Quando a porta se abriu, um cheiro insuportável de mofo e podridão invadiu minhas narinas. Eu hesitei, mas entrei. A sala era estranha, não havia móveis,
mas as paredes estavam cobertas com papéis amarelados e rasgados. Mas o que me fez gelar por completo foi o que estava no centro da sala. Um espelho enorme, empoeirado e quebrado em várias partes. O reflexo dele parecia distorcido, e quando olhei mais de perto, uma sensação de pânico me tomou. Havia algo ali. Ou alguém. Naquele momento, algo estranho aconteceu. Quando me virei para sair da sala, vi uma figura por trás de mim, refletida no espelho. Eu quase caí no chão de susto. Era uma mulher. Eu olhei rapidamente para trás, mas não havia ninguém. Quando eu virei novamente para o espelho, a mulher estava mais perto, e o reflexo dela sorriu de forma maliciosa. Eu entrei em pânico, saí correndo pela casa, e tranquei a porta do porão com tudo que pude encontrar. Na manhã seguinte, tentei ignorar o que havia acontecido. Talvez tenha sido uma ilusão, pensei. Mas o medo não vai embora. Eu não consigo dormir. Algo estava errado, muito errado. Então decida buscar informações sobre a história da casa. Voltei ao agente imobiliário e pedi mais detalhes sobre o imóvel. Foi quando ele, visivelmente desconfortável, me contou algo que nunca esqueci. A casa já havia sido comprada várias vezes, mas todas as compras terminaram em abandono. As pessoas vão simplesmente embora, ele disse com uma voz baixa. Temos um histórico de eventos estranhos na casa. Alguns moradores até disseram que ouviram vozes, sentiram presenças, mas ninguém nunca ficou por muito tempo. Ele então me olhou de forma intensa e disse: Eu sei que você não acredita em fantasmas. Saí de casa, mas a sensação de estar sendo observada nunca me deixou. Não importa o quanto eu tentasse tirar isso da minha mente, eu sabia que aquele lugar, aquela casa, nunca me deixaria ir. A sensação de que algo estava errado ficou comigo por semanas depois de sair de casa. Tentei voltar à minha rotina normal, mas a imagem daquele espelho e da mulher sorrindo nunca me deixou. Fiquei acordado à noite, olhos fixos no teto, tentando entender o que tinha acontecido. Eu sabia que tinha mais a descobrir, mas estava com muito medo de voltar para aquele lugar. Então, uma noite, recebi uma mensagem no meu telefone. Era uma notificação de um número desconhecido, uma mensagem curta, quase sem sentido. Ela ainda está esperando por você. Meu estômago revirou. Olhei para a tela do telefone, tentando processar o que aquilo significava. Quem poderia ter me enviado isso? Bloqueei o número e pensei que fosse apenas uma brincadeira doentia. Mas, no fundo, eu sabia que não era. Algo dentro de mim me disse que a casa, ou melhor, a força dentro dela, ainda estava me procurando. A mensagem não me trouxe paz. Comecei a pesquisar mais sobre o passado da casa. Vasculhei registros antigos, conversei com moradores locais e explorei arquivos na prefeitura. Foi quando encontrei algo que fez meu sangue gelar. A casa havia sido construída no século XIX por um homem chamado Edmund Wright, um engenheiro famoso da época. No entanto, seu nome ficou associado a uma série de eventos misteriosos. De acordo com registros antigos, Wright morava na casa com sua esposa, Emily. Ela era descrita como uma mulher bonita, mas com um comportamento excêntrico. Na década de 1880, Emily desapareceu sem deixar vestígios. O que me assustou ainda mais foi o que encontrei nos arquivos. O desaparecimento de Emily nunca foi resolvido. Alguns moradores locais alegaram que ela foi vista pela última vez perto do porão da casa, onde coisas estranhas aconteceram. Mas ninguém nunca encontrou uma explicação para seu desaparecimento. Curioso e perturbado, decidi voltar para casa. Eu sabia que estava colocando minha segurança em risco, mas algo dentro de mim me levou a entender o que estava acontecendo. Voltei para a cidade, dessa vez com uma determinação sombria. Quando cheguei na entrada da casa, as portas estavam trancadas, como sempre. Mas, no fundo, eu sentia como se alguém, ou algo, estivesse me esperando lá dentro. Entrei pela porta dos fundos, a mesma que eu tinha aberto no meu primeiro dia na casa, e imediatamente, a sensação de estar sendo observada retornou. Cada passo que eu dava ecoava pelos corredores vazios. Mas havia algo mais, uma pressão opressiva no ar, como se a casa estivesse viva, respirando. Meu coração disparou enquanto eu subia as escadas em direção ao corredor. Lá estava, a porta que eu tinha encontrado antes, a pequena porta enferrujada, trancada.
Eu sabia o que tinha que fazer. Eu tinha que encarar. Com as mãos trêmulas, peguei a chave que encontrei no escritório do corretor imobiliário e a inseri na fechadura. O som do metal rangendo foi horrível. Quando a porta se abriu, uma rajada de ar frio atingiu meu rosto, como se eu estivesse entrando em outro mundo. E lá estava de novo, o espelho. Mas dessa vez, algo era diferente. O espelho estava intacto, sem os pedaços quebrados que eu tinha visto antes. E no reflexo, não havia apenas minha imagem, mas algo mais. Ela estava lá. A mulher. Emily. Seus olhos estavam vazios, como se fossem um eco do passado, e ela sorriu, mas seu sorriso não era gentil. Era um sorriso vago e frio, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. O medo me paralisou. Eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. O espelho começou a brilhar estranhamente, como se a luz estivesse sendo puxada para dentro dele. E eu soube, naquele momento, que tinha cometido um erro terrível. O espelho não era apenas um objeto, era uma porta. Foi quando ouvi a voz, fraca, mas inconfundível, vindo de trás de mim na escuridão do corredor. Você deveria ter ficado longe. Eu me virei rapidamente. Não havia ninguém lá. Mas eu sabia que aquela voz não era apenas minha imaginação. Ela estava lá, mais perto agora, como uma presença, algo se aproximando, tomando forma. O espelho começou a se distorcer, como se o reflexo de Emily estivesse tentando sair dele. O ar ficou mais frio, e a casa começou a render, como se estivesse prestes a desabar. O pânico tomou conta de mim. Corri em direção à porta, mas algo me impediu de sair. A porta bateu sozinha, me prendendo no quarto com o espelho. Eu sabia que não havia saída. Ou melhor, eu sabia que a saída que eu estava pensando não era a que eu imaginava. O espelho, em algum nível profundo da minha mente, havia se tornado minha prisão. E eu percebi, com absoluta clareza, enquanto sentia minha respiração acelerar. Emily não havia desaparecido. Ela estava no espelho. E agora, ela queria outra pessoa com ela. Eu só tinha uma escolha: destruir o espelho ou ser consumido por ele. Com o coração acelerado, procurei algo para quebrar o espelho. Encontrei uma velha luminária de porcelana e joguei no vidro. Mas quando fiz, o espelho explodiu, e uma explosão de luz me cegou momentaneamente. Quando consegui abrir os olhos, a casa estava quieta, parada. O peso no ar, a sensação de estar sendo observado, havia desaparecido. Mas eu sabia que tinha cometido um erro ao tentar destruir aquele espelho. Algo dentro dele ainda estava lá, esperando. Agora, mais do que nunca, eu podia sentir a presença dela, Emily, me observando. E a casa, embora aparentemente pacífica, sabia que eu não poderia escapar do que tinha feito. O espelho não foi destruído. Ele havia se estilhaçado, mas os pedaços ainda estavam intactos, em algum lugar, esperando. E eu sabia que, em algum momento, ele voltaria para me procurar. E é isso, pessoal. Mais uma história incrível direto do Reddit. Se curtiu, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias insanas. E agora, quero saber de você. O que faria nessa situação? Comenta aí embaixo, porque aqui as melhores histórias não vêm só do Reddit, mas também de vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue navegando pelas histórias mais bizarras, emocionantes e inacreditáveis da internet.